Eleições 2024. Hoje nós vamos conversar com a Silvana Stefanon, chefe do cartório eleitoral da 28ª Zona, que é sediada aqui em Lagoa Vermelha e que abrange os municípios, além de Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Muliterno e Ibiraiás. Silvana, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Folha News. Eu que agradeço o convite. Eu dou um olá a todas as pessoas que acompanham a Folha News. Silvana, vamos começar com o número de eleitores que estão inscritos nos municípios da 28ª Zona Eleitoral. Estão inscritos na 28ª Zona Eleitoral 33.256 eleitores. Destes, 5.426 estão vinculados ao município de Ibiraiaras. O município de Muliterno conta hoje com 2.272 eleitores. Caseiros possui 3.277 eleitores. Capão Bonito do Sul tem 2.185 eleitores. E a sede, que é a Lagoa Vermelha, nosso maior colégio eleitoral, possui 20.092 eleitores. É importante que eu coloque, em relação a esses dados que eu apresentei, que são os eleitores que estão cadastrados na 28ª Zona Eleitoral. Eu não informei o eleitorado apto para essa eleição, porque o eleitorado apto, ele sempre tende a variar um pouco, inclusive até a véspera da eleição. Eu explico isso. Por que ele varia? Por exemplo, hoje nós estamos no dia 1º. Hoje, o cartório eleitoral recebe a relação das pessoas que vieram a óbito no mês de setembro. Então, nós vamos, embora constem os nomes nos cadernos de votação, nós vamos fazer a aposição do carimbo impedido de votar para essas pessoas que forem nos informadas que vieram a óbito. Alguns dias atrás, nós recebemos a notícia de que algumas pessoas receberam condenação criminal. Também fizemos essa aposição do carimbo impedido de votar. Então, alguns cadernos de votação, não todos, nós não temos tantos óbitos assim na 28ª Zona. Não vai alterar muito esse Não número. vai alterar muito esse número, nem muitas condenações. Mas é importante que as pessoas saibam que o carimbo impedido de votar, ele vincula o óbito e a pessoa que teve condenação criminal. Então, se alguma pessoa que foi condenada recentemente, de junho até agora, o início do mês de outubro, e o cartório recebeu a comunicação da condenação, ela vai chegar na urna para votar e vai constar lá o carimbo impedido de votar. E ela não vai poder votar exatamente porque a lei não permite. Além desses casos que você citou, tem alguns outros que você possa informar que estão impedidos de votar, Silvana? Além desses casos que você citou. Na verdade, são só os títulos cancelados e os suspensos que não podem votar. E eu não recordo realmente os nomes, porque foram mais de 100 pessoas. E a minha memória para nomes, ela não é muito boa. Além disso, temos os eleitores que estão dispensados de votar se desejarem, né? Sim, as pessoas que têm mais de 70 anos ou mais, eu sempre digo, elas estão na melhor idade. Elas estão na idade em que elas decidem se elas querem ou não exercer o seu direito de votar. Porque as pessoas que estão entre 18 e 69 anos, elas são obrigadas a votar. Quem tem 70 e quem tem entre 16 e 18, esses estão nas melhores idades, que eles decidem se querem exercer o seu direito ao voto, se eles querem contribuir para a construção dos novos mandatários no município, do novo legislativo do município. Mas essa é uma decisão estritamente
pessoal. Digamos assim, não se obriga uma pessoa que tem 70 anos ou mais a você é obrigado a votar. Não, a pessoa vai votar se quer. Algumas pessoas que têm cadastrado, nós temos um código que nós registramos no cadastro do eleitor, chamado ASE 396. O ASE 396 é uma atualização da situação cadastral do eleitor. Quem tem esse ASE 396 está indicado que a pessoa tem dificuldade para votar, dificuldade para exercer o seu direito de votar. Isso não temos muitos casos aqui. Essas pessoas constam no caderno de votação e elas também estão na mesma condição de quem tem mais de 70 anos, de quem tem menos de 18 e dos analfabetos, que os analfabetos também não são obrigados a votar. Essas pessoas que tiveram esse registro é porque elas têm alguma dificuldade e entraram com um pedido junto à Justiça Eleitoral para que nós fizéssemos esse registro no histórico e, dessa forma, o voto delas se tornasse facultativo. Em 2000 As pessoas com deficiência física, por exemplo? Deficiência física, nós tivemos casos de pessoas que estão acamadas e estão ainda na idade da obrigatoriedade do voto. Eu sempre recordo de uma pessoa que, ainda na época em que não existia biometria, e que uma família veio até o cartório, e era uma senhora jovem, e eu fui até a casa dessa senhora. Ela estava acamada, numa cama hospitalar, numa idade... Ela era bem jovem, tinha menos de 40 anos, e eu fiz a constatação, nós montamos o processo na época e registramos esse código. Então, mas não são muitas as pessoas que estão nessa situação. Eu gostaria de orientar, nesse momento, né, que se por acaso alguém tem algum familiar que esteja acamado, muito debilitado, e queira fazer esse registro para a eleição de 2026, que eles compareçam ao cartório no ano que vem, com um atestado médico, com um documento da pessoa, com um documento pessoal, fazendo esse requerimento. Geralmente, essas pessoas que estão nessa situação já têm tutores que respondem, né? E tragam até nós e nós montamos o processo com todo carinho, com todo cuidado, para que as pessoas preservem o título eleitoral sem a incidência de multas por não poderem comparecer ao pleito. E, além disso, elas têm garantido que a inscrição eleitoral permaneça regular, vigente, e isso facilita a vida muito, né, seu Aldoir, porque, às vezes, uma inscrição eleitoral cancelada suspende uma aposentadoria. E numa pessoa que está numa condição dessas, isso é um prejuízo grande. Silvana, a nossa população, que eu digo aqui de Lagoa Vermelha, está estacionada há algum tempo, né? Isso tem algum reflexo no número de eleitores? Aqui parece também o número de eleitores em Lagoa Vermelha está estacionado já há algumas eleições. Eu lhe diria que Lagoa Vermelha, como município mãe, ela cede alguns eleitores para os filhos dela. Existem pessoas que nós sabemos que residem em Lagoa Vermelha, mas o título de eleitor ele não vincula a residência. O domicílio eleitoral ele não está vinculado ao vínculo residencial. Você pode ter o título de eleitor, por exemplo, num outro município aqui da nossa região, se você tiver um vínculo patrimonial, um vínculo afetivo, um vínculo laboral. Então, os filhos de Lagoa Vermelha, os municípios que são netos de Lagoa Vermelha, muitas vezes eles conseguem capturar o eleitorado de pessoas que residem em Lagoa, mas trabalham, por exemplo, em Caseiros, Capão Bonito, Ibiraiaras. Nós sabemos que existem, e às vezes as pessoas nos dizem, tá, mas
Caseiros tem mais eleitores do que habitantes. Capão Bonito tem um eleitorado grande. Tem muitas pessoas que moram em Lagoa e que votam nesses municípios. Bom, como o cadastro, como para fazer a inscrição eleitoral, você não precisa comprovar vínculo residencial. Pode ser o vínculo residencial, que é a maior parte dos casos, mas pode ser um vínculo afetivo. Por exemplo, eu moro em Lagoa Vermelha, mas os meus pais residem em Casca. Se eu decidisse usar o meu vínculo afetivo para escolher como meu domicílio eleitoral Casca, eu teria a residência dos meus pais para comprovar como vínculo afetivo e eu faria a inscrição para votar em Casca. Eu não tenho esse perfil, mas muitas pessoas têm. Muitas pessoas usam o vínculo afetivo, o vínculo laboral, o vínculo patrimonial. Tem patrimônio em Lagoa e tem patrimônio no município termo, mas eles escolhem um município termo para fazer a inscrição eleitoral. Então, por isso, às vezes, as pessoas não entendem como que tem várias pessoas que moram no município mãe e votam nos outros municípios. Mas a razão é essa, é a forma como se constrói o vínculo para fazer uma inscrição eleitoral. Mas em números de eleitores que participam que participaram das últimas eleições e daqueles que estão inscritos, quase a mesma das últimas eleições, ou diminui, Sim. ou pouca coisa? Diminuiu, inclusive, um pouco, porque na eleição passada nós tínhamos 21 mil. E hoje nós temos 20.092. Então, diminuiu um pouco. Uma eleição municipal sempre movimenta mais. Certo. E depois nós temos que lembrar que nós viemos de uma eleição da pandemia, que foi a de 2020. A eleição da pandemia também ela trouxe muita movimentação cadastral, porque, por exemplo, pessoas que moram votavam em Lagoa Vermelha e moram em Porto Alegre, na época da pandemia, fizeram a transferência exatamente para que não houvesse o deslocamento, né? Então, essa redução do eleitorado de Lagoa Vermelha, eu até entendo como natural, Natural, né? e ela é interessante, ela reflete como está o eleitorado de Lagoa Vermelha, reflete a nossa realidade. Nós não temos 30 mil habitantes, né? Então, estamos dentro do padrão, estamos certinho. E a abstenção sempre é grande nas eleições de Lagoa Vermelha, Silvana? Sim, a abstenção é grande. Eu não lhe trouxe os números da abstenção nas últimas eleições, mas ela supera a casa dos 25%. Os municípios que têm as menores abstenções são Caseiros, Capão Bonito e Murité. Alguma pena para esses eleitores? Alguma multa? Na verdade, os eleitores que não votam, eles Podem justificar? Eles devem justificar. Mas eles têm, hoje em dia, uma gama de formas para fazer a justificativa. Por exemplo, o seu eleitor sabe que já no dia do pleito não vai estar no município do seu domicílio eleitoral e ele vai fazer a justificativa, eu peço encarecidamente, façam o download do aplicativo e-Título no seu celular e façam a justificativa pelo aplicativo e-Título. O aplicativo e-Título ele tem localizador. Então, você não estando no município onde você vota, você estando fora do território do município onde você vota, você faz a justificativa pelo e-Título. Qual a vantagem de fazer uma justificativa pelo e-Título? Você não precisa ir até uma sessão eleitoral. Você não precisa enfrentar a fila do dia da eleição. Então, você simplesmente usa o aplicativo no dia da eleição, ele tem localizador, você não precisa juntar nada. Ainda, a pessoa não conseguiu ir até uma sessão eleitoral e não conseguiu fazer o download do aplicativo. Eu peço que façam já hoje,
Façam antes do dia do pleito, porque no dia do pleito é muita gente tentando fazer isso e não dá certo. A pessoa não consegue ir numa sessão eleitoral, porque qualquer sessão eleitoral é uma sessão eleitoral de voto e de justificativa também. Para fazer justificativa numa sessão eleitoral, a pessoa precisa levar um documento com foto e o título de eleitor. Então, não adianta ir numa sessão eleitoral tentar fazer justificativa só com um documento com foto, porque Dificulta um pouco, não vai né? dar certo, dificulta um pouco. O mais fácil é usar o aplicativo, né? O mais fácil é usar o aplicativo. E a terceira forma de justificar é essa, o eleitor tem 60 dias depois do pleito para fazer a justificativa, ele pode ir até o cartório eleitoral ou usar um aplicativo chamado Justifica, que consta no site do TSE. Só que, tanto indo ao cartório eleitoral quanto usando o aplicativo Justifica, não se faz como no e-título, que simplesmente o localizador enxerga que você estava fora do seu domicílio. Você tem que provar que você, no dia do pleito, não estava no município de domicílio. Então, você tem que ter uma conta sempre digo, uma conta de restaurante, uma notinha de abastecimento de posto. Eu sempre tiro fora o hospital, porque eu não gosto de quando as pessoas estão hospitalizadas e doentes, né? Pode ser o caso, então, um atestado médico. Mas, então, nesse caso, tem que ter o documento e a prova de que não se estava no município para juntar no aplicativo Justifica ou nos cartórios eleitorais. Nós fazemos, o eleitor comparece e nós encaminhamos a justificativa. Mas o cartório eleitoral faz o mesmo procedimento que a pessoa faria de casa, pelo aplicativo Justifica. Nós digitalizamos a documentação, inserimos no aplicativo Justifica, para depois repassar para que a magistrada, a doutora Lilian, no caso dos eleitores da 28ª Zona, possa decidir se acolhe ou não a justificativa apresentada. Só votam os eleitores com biometria, Silvana? Não. Não. Votam todas as pessoas que têm cadastro regular junto à Justiça Eleitoral. Tem o título em situação regular, vota. Qual a diferença entre quem tem biometria e quem não tem? O eleitor que tem biometria, ele chega na urna, o mesário digita o número do título ou o número do CPF, apresenta o documento com foto. Quando o mesário digitou o documento, aparece o nome do eleitor no terminal do mesário, e o eleitor que tem biometria faz a posição do polegar ou do indicador de qualquer uma das mãos, para que haja o reconhecimento biométrico. Se o eleitor for reconhecido, e agora vai uma novidade, a Zona 28 só tem urnas novas, modelo 2020. Então, o reconhecimento biométrico, ele ficou muito melhor. As urnas antigas tinham um pouco de dificuldade de fazer esse reconhecimento, mas as urnas novas, o reconhecimento biométrico vai estar muito melhor. E o eleitor tem a sua biometria reconhecida, ele é encaminhado, o mesário informa que ele deve ir até a sessão eleitoral para fazer o seu voto. Quem não tem biometria, ele chega, apresenta o documento com foto, informa o seu número de título ou CPF, o mesário digita, ele é visto no terminal do mesário e, como ele não tem biometria, ele assina o caderno de votação. De igual forma, assina o caderno de votação aquele eleitor que, mesmo tendo biometria, não tem a biometria reconhecida. Esse também assina o caderno de votação e todos podem votar, normalmente.
Silvana, com relação ainda ao processo de votação, as pessoas chegam, inicialmente se identificam e formam uma fila para melhor ordenamento do trabalho de recepção do eleitor, isso? Seu Alduir, na reunião do treinamento dos mesários, nós solicitamos que sejam formadas 2 filas. Uma para os eleitores que têm deficiência e uma para o eleitorado que não tem deficiência. Eles vão formar as filas, vai ter uma pessoa que vai estar conferindo a documentação e o mesário que está ali conferindo a documentação vai franquear a entrada, um por vez. Um eleitor com deficiência e um eleitor sem. Um eleitor com deficiência e um sem. Essa foi a orientação que nós damos. Isso tem um motivo, isso tem um propósito. Se nós esgotássemos toda a fila das pessoas que têm alguma deficiência ou dificuldade de locomoção, a maior parte dessas pessoas que têm deficiência ou dificuldade de locomoção precisa de uma pessoa que não tenha deficiência para conduzi-la até o local. Então, elas ficariam perdendo tempo. Pessoas idosas, algum benefício para votar? Sim, com certeza. Na verdade, as pessoas que têm 80 anos, elas furam todas as filas. Elas passam na frente... 80 ou 70? 80. 80. 80. A partir dos 80 anos, a pessoa que tem 80 anos, ela fura qualquer fila. Quem é que tem preferência para votar? Inicia-se a preferência para votar com os candidatos. Depois vem as juízas e os juízes eleitorais. Depois, servidores da Justiça Eleitoral. E nesse caso de servidores da Justiça Eleitoral, gente, entendam também mesários, porque eles estão a serviço. E esse ano, como nós tivemos bastante dificuldade na convocação dos mesários, existem mesários que trabalham numa sessão e votam na outra. Então, eles vão ter preferência para votar também. E eu tenho 7 auxiliares de eleição, que eu recomendo que eles votem cedinho, para que depois eles possam ir aos seus postos de trabalho, para, digamos, se houver alguma ocorrência de urna, que eles possam atender. Depois vem as promotoras e promotores eleitorais. Os policiais militares em serviço. Depois vem as pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos, com deficiência, com mobilidade reduzida, enfermas, com transtorno do aspecto autista. Quem tem transtorno do aspecto autista e tem a carteirinha, leve a carteirinha junto, porque essa é a forma de identificar. Olhando para uma pessoa, não se sabe se ela tem um transtorno ou não. Além disso, as pessoas obesas, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e doadores de sangue. Com criança de colo, lembrem, gente, criança de colo. Não peguem no colo, não façam o mesário ter que ajustar a conduta pegando vocês no colo uma criança que tem 4 anos. 4 anos não é mais criança de colo. Todo mundo sabe o que é uma criança de colo, né? Então... Haverá fiscalização disso? Na verdade, os próprios mesários foram orientados de que eles têm que ter esse cuidado, né? Porque as pessoas têm preferência, mas nós não temos que ter o impacto da burla. Eu quero burlar, quero furar a fila. Não, todas as pessoas que têm inscrição eleitoral, todo mundo pode ter um comportamento ordeiro e dentro do que a legislação, a lei determina. A grande novidade desse ano, na questão da preferência para votar, mas ele é o último dentre os que têm preferência, é quem fez doação de sangue até 120 dias.
A justiça... Logicamente com o comprovante. Com o comprovante, com certeza, levando o comprovante. Mas essa é uma grande novidade. É uma forma de incentivar a doação de sangue, é uma forma de fazer com que as pessoas sejam estimuladas a exercer esse ato que salva vidas. E é importante. E as pessoas que têm 80 anos, elas furam qualquer fila. Elas tendo documento comprovando que têm 80 anos. Então, vem as pessoas que têm 80 anos, as pessoas que têm autismo, deficiência, cadeirantes, pessoas idosas, a partir dos 60, entra como pessoas idosas, gestante. Mas, nas reuniões dos mesários, eu dei uma orientação que eu gostaria que o eleitorado não se indispusesse. E essa orientação eu dei com o aval da doutora Lilian. Por exemplo, chega numa sessão eleitoral uma pessoa que tem 40 anos. Não tem autismo, não é deficiente, não é gestante, mas essa pessoa tem uma bolsa de colostomia. Pelo bom senso, sim, essa pessoa tem que passar na frente. Né? Tem preferência. Digamos, não precisa tudo estar na lei para que se institua uma preferência. Então, é o bom senso. É o bom senso. E nesse caso, digamos, eu faço o apelo também. Criança de colo é criança de colo. E todo mundo sabe. E então, eu usei esse exemplo da bolsinha de colostomia em todas as reuniões. Porque uma pessoa que usa uma bolsa de colostomia, ela não pode ficar muito tempo de pé, não pode ficar muito tempo, digamos, enfrentando uma fila. Então, eu agradeço sempre a todo o eleitorado que tenha um comportamento ordeiro e que esteja, cada um se coloque na fila a que tem direito, seja com deficiência, seja não. Seja por idade, seja não. Quanto à localização das urnas, Silvana, permanecem os mesmos locais das eleições anteriores ou houve alguma alteração? Não, esse ano nós não fechamos nenhum local de votação. Em 2022, 2020, nós fechamos alguns locais de votação porque eram locais muito pequenos. E, digamos, alguns locais porque nós não conseguíamos contato com os mesários. Às vezes, durante o dia, nós precisamos passar alguma informação com o mesário. E isso é importante eu referir aqui. O mesário pode usar o celular, porque ele está em contato com o cartório. Os mesários foram orientados que o celular deles é para contato conosco. O eleitor não pode levar o celular. O eleitor até pode levar o celular. Ele leva o celular, ele pode ter no celular dele o documento digital, por exemplo, a carteira de motorista, ou a carteira de identidade, ou o passaporte. Pode ter salvo ali na carteira e apresentar o título de eleitor, quando o eleitor tem biometria, que aparece a fotografia, serve como documento para identificação. Mas qual que é a questão para o eleitor? Nós colocamos na sacola dos mesários um cartazinho: deposite aqui seu celular. O eleitor se identifica com o documento que está salvo no celular. Mas antes de entrar na cabina de votação, ele deposita o celular numa mesa e só então ele vai à cabina de votação. Quando ele sai da cabina de votação, ele pega seu celular e ele volta. E ele vai para casa, porque ele já votou. Mas o que é vedado? Não é vedado ir até a sessão eleitoral com o celular, porque muitos documentos de identificação hoje estão no celular. É vedado ingressar na cabina de votação com ele. Então, o que pode levar? Porque a gente vota em números, não no nome das pessoas, né? Como é que a pessoa pode... o que pode levar até a urna? Uma anotação? Pode levar uma colinha. Pode anotar o número do seu candidato a vereador ou vereadora numa colinha, o do candidato a prefeito ou prefeita numa colinha. E
leva esse papelzinho, olha, digita o número e a ordem é essa: vereador, depois vereadora. Prefeito. Desculpa, vereador ou vereadora ou prefeito, prefeita. A ordem é essa dos votos. Primeiro o legislativo, vereança, depois o executivo, prefeito, prefeita. Faz um voto, confere na tela da urna o candidato que está votando. Se errou, o candidato a vereador não é esse, corrige, digita o número certo, confere, confirma. E dá tempo isso, Silvana, para o eleitor? Quanto tempo fica o número que ele digitou na tela? O número que ele digitou fica na tela até ele confirmar. Não é para que o eleitor... E tem aqueles eleitores que são muito rápidos, eles querem ser rápidos demais. A urna obriga a conferência, a confirma, que o eleitor confira quem ele está votando. Por que isso surgiu? Às vezes as pessoas dizem assim, tá, mas isso não existia. Sim, não existia. A justiça eleitoral evolui. E graças ao Paizinho do Céu, sempre estão evoluindo. Houve eleições, alguns anos atrás, algumas eleições atrás, eu diria 2014, 2016, que as pessoas chegavam para votar, digitavam o número e não aparecia a foto. E confirmavam. Era muito rápido. E a pessoa saía da cabina de votação dizendo que não sabia em quem tinha votado. Pois, qual foi a evolução que a Justiça Eleitoral fez? Tá. Então você vota, confirma e não consegue enxergar a foto do eleitor, porque a foto ela tem que ter um tempo para carregar, né? Sim. Bom, a evolução que foi feita foi: o eleitor digita o número e ele é obrigado a esperar aparecer a foto, conferir e ele confirma. Pronto. Ninguém mais tem a desculpa de dizer que não sabem quem votou. Todo mundo sabe em quem votou. Porque todo mundo olha a foto ali aparecendo e confirma. Depois vem o voto prefeito, aparece a foto do candidato a prefeito e dos candidatos a vice. Conferiu, tem os dois ali, confirma. Feito. É rápido. São só 2 votos nessa eleição. Vamos nessa questão. Quanto a transporte de eleitores, tem alguma recomendação? Todas? Não, as principais. Todas as vezes. Transporte de eleitor é proibido no dia da eleição. Então, a recomendação é não faça o transporte. Nem com autorização, as empresas de ônibus, por exemplo, não... As empresas de ônibus que circulam normalmente, mas nós, digamos, isso acontece em Porto Alegre. Lagoa Vermelha não tem sistema de transporte coletivo. Então, não tem porque ter. A pessoa não pode reunir seus familiares e trazer num veículo só para votar. A pessoa pode reunir seus familiares, mas ela não pode fazer ida e volta, ida e volta, ida e volta. Digamos assim, geralmente as nossas famílias, hoje em dia, elas são menores, né? E geralmente cabem num carro. 5 pessoas, geralmente transporta todo mundo. O problema aí é a fiscalização, né, Silvana? Quem é que vai fiscalizar isso, né? Mas esse ano, na questão do transporte de eleitores, nós temos uma novidade. O Ministério Público Federal solicitou que fosse disponibilizado o transporte aos indígenas. Então, nós solicitamos ao município de Ibiraiaras e ao município de Caseiros, e eles já nos informaram os veículos, quais são os motoristas que vão fazer o transporte dos indígenas. Nós temos um acampamento indígena lá na Capela Pio X, em Ibiraiaras, que tem 20 indígenas que serão transportados até as suas sessões eleitorais. Tem eleitores que votam em Ibiraiaras, na área indígena Monte Caseiros, em Muliterno, e na cidade de Muliterno. Esse veículo fará o translado desses eleitores.
Ontem mesmo, o seu João Cipriano, que coordena esse acampamento indígena, nos informou os nomes. Nós vamos fazer a relação dos nomes, digitar a relação. Ele nos mandou por escrito, né, escrito a caneta. Nós vamos digitar, mandar para a prefeitura, para que quem faça o transporte desses eleitores. De igual forma, Caseiros tem um acampamento indígena, todo marmeleiro, que fica em frente à Capela São Luís, à beira da BR-285. Ali nós temos em torno de 60 indígenas que vão precisar ser transportados. Ontem à noite também, o Leonir, que é um dos coordenadores dessa área, informou os nomes. Nós vamos adotar igual providência. Então, transporte indígena, transporte de eleitor autorizado dentro da 28ª zona é só dos indígenas. Claro que o senhor pode ir com a sua família, e se não couber num carro, pode fazer a ida e a volta, né? Mas não pode fazer aquele vai e volta. É proibido. Porque é proibido. É proibido por lei, né? Silvana, estamos encaminhando a nossa entrevista para o final. Uma pergunta geral. A gente percebe, não sei se é real isso, que a eleição deste ano está mais calma, né? Há uma certa calmaria, pelo menos aparentemente. Você que vê lá junto ao cartório eleitoral alguma movimentação, é um retrato da realidade ou as coisas são iguais como nas eleições passadas? Não, seu Alduir, é um retrato da realidade, sim. Até porque nós nos conhecemos, eu e o senhor, desde 2008, quando eu cheguei aqui para fazer a primeira eleição. E o senhor lembra que em 2008, 2012, nós tínhamos os cavaletes. E então, isso gerava uma infinidade de representações junto à Justiça Eleitoral, porque a colocação dos cavaletes era um motivo de contenda entre as coligações. Mas hoje, a propaganda mudou. Hoje nós não temos mais cavaletes, nós não temos mais propagandas em poste. Então, as pessoas até constatam isso, elas dizem: nem parece que tem campanha, porque a campanha mudou. A campanha hoje é virtual, a campanha hoje é pela internet, é pelos meios de comunicação, e eu diria maciçamente pela internet. E também o horário eleitoral, né? Mas a maior parte das representações que nós... Você tem os comícios que às vezes agitavam bastante, né? Os comícios até ainda podem fazer, mas não aconteceram. Não aconteceram. Em Capão Bonito nós tivemos nos comunicaram que as coligações que disputam o pleito, elas fizeram reuniões nas comunidades, e elas comunicaram a agenda das reuniões. Então, Capão Bonito, isso aconteceu. Carreatas não são proibidas. Não são proibidas. Mas também carreata não se constrói só com 4 carros, né? Um pouco mais, né? Tem certas limitações, né? E é bom que, se existir alguma carreata programada, que nos informem. Informem os órgãos, até porque, digamos, o serviço de segurança, a brigada tem que garantir o tráfego. Às vezes é necessário fechar alguma rua para que a carreata flua. Então é importante. Mas as coligações, eu diria, elas estão obedecendo à lei, e a maior parte das representações nós tivemos em torno de, se não me engano, foram 15. Não é um número... Não é expressivo. Comparado com anos anteriores. Não foram mais de 300, como nós tivemos nas idas do papel, mas, digamos, é um número menor, mas também mostra que a campanha está funcionando. Muito obrigado, Silvana Stefenon, pela sua gentileza de vir aqui e prestar essas informações muito úteis para a comunidade. Obrigado. Eu que agradeço, senhor Alduir, e a Justiça Eleitoral está à disposição. Ouvimos
Silvana Stefanon, chefe do cartório da 28ª Zona Eleitoral.